Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. All right, 200 on 4, 200 on black, and 200 on even. Ace, take it easy. Please, 200 on even, black and 4. 204, black and even. Okay. There we go. Time to get up there. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 57, no geral, da série Além da Imaginação, né? E da temporada, episódio número 21, que é The Prime Mover. Tradução é o principal motor, né? Que seria algo assim como o que o move, né? O que move uma pessoa, né, para algo, né? Esse episódio tem uma vibe meio humorística, né, Marcos? De certa maneira, um episódio que é escrito pelo George Clayton Johnson, porém o Charles Beaumont, né? Ele comprou, né, o roteiro do George Clayton Johnson, adaptou e lançou, né? Inclusive foi prometido ao George Clayton Johnson que seria acreditado, né? Receberia créditos, porém só o crédito do Charles Beaumont mesmo. Uhum, exatamente. O George Clayton Johnson ficou a ver navios nessa história, mas ele acabou tendo outras participações na série, participações notáveis, né? Enfim, a gente já comentou sobre isso. Sim, o diretor é o Richard L. Bear, cara que a gente gosta muito porque tem uns episódios fantásticos, né? Por exemplo, ele é o diretor daquele episódio Third from the Sun, né? O Terceiro do Sol, Testamento Roxo, Nick of Time, aquele To Serve a Man, né? O Fugitivo, O que há na caixa, vários episódios antológicos e famosos mesmo. Rapidamente, só comentando, a gente já comentou isso, mas só para relembrar, o Richard L. Baer, enfim, ele ficou famoso também por uma longa série de curtas-metragens de uma comédia de costumes, né? Uma comédia que era do comediante George O'Hanlon. Ele fazia um personagem chamado Joe McDougall. E esses curtas, eles eram em torno do seguinte: você quer ser um detetive, então você está tendo um problema com a lei, você quer comprar um apartamento. Eram situações do cotidiano que, claro, iam gerando humor, confusões, palhaçadas, que com esse personagem, né, o Joe McDougall, que era vivido pelo comediante George O'Hanlon. Foram mais de 60 curtas ao longo de muito tempo e quase todos dirigidos pelo Richard L. Baer. Ele é famoso nos Estados Unidos mais por isso e também pela participação dele no Além da Imaginação em vários episódios notáveis. Ele tem uma característica estilística, se a gente for falar assim, ele tem uma direção pouco intrusiva. Ele deixa, isso no Além da Imaginação, ele deixa que a história esteja em primeiro plano e ele tem menos assim maneirismos narrativos. Ele não é um diretor tão criativo quanto, por exemplo, o Reis, que a gente adora falar, né? Da engenhosidade narrativa do Reis, por exemplo. Ele já é um diretor que ele é muito menos criativo, mas ele tem uma mão muito segura para conduzir as histórias, tanto é que vários episódios dirigidos por ele são muito bem sucedidos dentro do elenco ali de episódios da série. Uhum. Sim, tem uma coisa também que eu queria comentar antes da gente começar a sinopse, né, sem entregar muito, mas também tem uma curiosidade que esse episódio, The Prime Mover, ele tem um lance dele lidar com a telecinésia, né, e tal, com a pessoa que move as coisas com o poder da mente. E tem uma particularidade que esse é o único episódio que ele lida com um personagem que tem somente essa habilidade, porque tem alguns episódios que os personagens, por exemplo, aquele do menino, né, It's a Good Life, né, ou então Fugitivo, né, que é um outro roteiro também do Charles Beaumont,
que eles têm o poder da telecinésia, mas também tem outras capacidades, né? Então, na verdade, esse é o único episódio da série que ele lida especificamente com esse poder, né? Que um personagem vai ter. Uhum. Pois é, o menino lá que você comentou, do It's a Good Life, ele tem o poder de plasmar tudo que ele pensa vira realidade. Então, o poder quase de um deus, né? Já o personagem desse episódio, ele move objetos com a mente. Ponto. Sim, exatamente, sim. Então, é engraçado, quando a gente comentou, né, há alguns episódios atrás, a gente falou do George Clayton Johnson, né? A gente falou sobre a biografia dele, da importância dele para a cultura pop. A gente comentou até que ele tinha intenção de ter um episódio que lidasse com essa questão do jogo, né? E tal, de Las Vegas, né? Tem um episódio famoso também da Além da Imaginação do senhorzinho que vai com a esposa para Las Vegas e acaba pirando com a máquina de caça-níqueis, né? Que ele chama de ladrão. Isso, The Fever, né? Que ele é o ladrão de um braço só, né? Que o Rod Serling chamava, né? Esse mecanismo. E esse episódio também tem a questão do jogo e da jogatina, e também do cara ele pirar, né? Ele pirar de vez com o negócio do jogo, né? É mais um personagem que tem uma certa dubiedade também. Vamos colocar assim, ele toma certas atitudes, depois as coisas vão se resolver, mas a gente meio que tem uma certa suspensão de descrença para aceitar também como ele muda, né, de atitude de uma hora para outra. Mas a gente vai chegar lá, né? E tal, né? Você quer falar um pouquinho sobre os atores e as atrizes? Tu tem alguma coisa preparada aí? Falo sim. O Ace Larsen, que é esse personagem que você falou, que é o cara que ele tem um vício em jogo, que a gente vai entender isso quando a gente falar da sinopse, ele é vivido por um ator chamado Danny Clark. O Danny Clark era um cara que ele era meio apadrinhado do Humphrey Bogart. Que legal. Foi meio que o Humphrey Bogart ajudou a lançar a carreira desse cara, e ele entrou numa fase de Hollywood em que eles queriam atores para determinados papéis que não fossem homens lindos, tivessem mais uma cara de homem comum. Porque o público, eles faziam muitas vezes anti-heróis, inclusive, né? O público tinha como se identificar mais facilmente com essa pessoa que tinha uma aparência mais comum. E foi o caso do Danny Clark, né? Ele até brinca numa entrevista, ele chegou a falar que, poxa, eu não era um cara muito bonitão, mas eu dei sorte de eu entrar numa onda ali, que o Humphrey Bogart é um exemplo disso, né? Talvez o melhor exemplo, de era um cara que não era nada bonito, mas ele vivia papéis em que você, que uma pessoa comum, podia se identificar com ele. Você tinha essa coisa da pessoa com a cara de gente, não com a cara de super astro, lindão, enfim, com a plástica perfeita, né? Não era um Marlon Brando, né? São pessoas com... Tipo assim, não é que a gente está querendo falar que eles são feios, até porque são tão carismáticos, né? O Humphrey Bogart, né? São pessoas que você acaba ficando totalmente cativado, né? Pelo jeito como a pessoa atua, né? Então eu te entendo, né? Mas é legal isso, a gente comenta muito isso às vezes quando eu tô assistindo esses filmes, né? Eu lembro até naquela época do Crepúsculo, né? Que tem uma certa, assim, a aparência do homem, um homem bonito hoje em dia tem que ser um homem com uma feição quase feminina, né? Delicada. E esses caras que vocês vê em séries antigas, por exemplo, né? São caras com uma face meio rústica, né? Uma face comum, né? Até se preserva muito mais a questão da atuação, né? Do que da beleza, e isso conta também. Acho que isso conta, é interessante. Sim, sim. Ele é um cara também que começou a carreira no cinema, mas depois ele acabou indo para a televisão e ele teve uma longuíssima carreira na TV, e é um ator muito versátil, fazia diferentes tipos de papel e tudo mais. Ele é um cara que tem um certo charme, é interessante, ele é um cara baixinho, não é especificamente bonito, mas ele tem muito charme. E atua muito bem, e ele tinha essa coisa, tanto Humphrey Bogart como atores como ele, como Danny Clark, que a gente está falando, de interpretar personagens que eles têm nuances, e que eles têm nuances até morais, inclusive. Você enxerga, você não é aquele sujeito que vai ser o grande herói da história. Ele tem aquele jeito de homem comum, e ele também se serve a personagens mais realistas, com mais nuances. E é muito o que a gente vai ver, inclusive, nesse episódio que você até falou, né? Ele é uma pessoa que tem muitos defeitos e também tem
uma grande humanidade ali nesse personagem. Outro personagem interessante que a gente vai ver, vivido por um ator muito curioso, é o amigo dele, né? Sim, Buddy Ebsen. Buddy né? Ebsen. Faz o Jimbo. Ele ia ser o espantalho no filme do Mágico de Oz, só que ele acabou trocando com outro ator para ser o Homem de Lata, só que ele teve uma intoxicação com a maquiagem. Passou mal, não deu certo a maquiagem nele. Ele foi substituído. A voz dele aparece quando o Homem de Lata canta, mas é não creditada. Ficaram aí com as gravações das músicas na voz dele. Depois, ele é um cara que ele começou no cinema em papéis em que ele dançava. Ele é um baita de um pé de valsa. Né? Então, na verdade, peraí, na verdade ele foi a escolha original, mas depois acabou não fazendo o Mágico de Oz, né? É verdade. Isso. Sim, entendi. Isso. Não, e eu tô vendo aqui que ele também participou daquele Breakfast at Tiffany, né? Com a Audrey Hepburn, né? Como é que é o título desse filme mesmo? Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo. Ele faz o Doc Gottlieb, que é o marido bem mais velho ali da personagem da Audrey Hepburn, né? Sim. Agora, ele é lembrado mesmo por 2 séries de televisão. Ele era o Jed Clampett da família Buscapé. O pessoal deve lembrar, é uma série começou nos anos 60 e continuou no início dos anos 70, de uma família de caipiras que fica rica e vai morar em Beverly Hills. E a presença daquele pessoal com aquele jeitão deles simples, de caipirões, no meio daquela alta sociedade fresca de Beverly Hills, gerava uma série de situações engraçadas, e esse era o mote da série. Depois, ele também ficou famoso por uma série dos anos 70 do detetive Barnaby Jones, que era uma série sobre um sujeito idoso, que era um detetive particular, só que era uma coisa interessante. Esse personagem, ele era um cara idoso, bem idoso, o pessoal brincava que era o detetive geriátrico, só que ele usava métodos muito modernos de investigação, usava técnicas de laboratório. Na série, o personagem lançava a mão dos recursos mais modernos que tinha para se resolver um caso. Justamente um personagem que era bem idoso. Então tinha essa coisa interessante nisso, né? Do vovô, do coroa, mas que estava por dentro das últimas tecnologias para se resolver um mistério, né, um caso policial. Então ele é muito lembrado por essas 2 séries também. Legal, muito legal. Eu queria também comentar rapidinho aqui que tem a Christine White participando do episódio, né? Ela participou do Pesadelo a 20 mil pés. Exatamente. Ela está em outro episódio das séries que você citou, né? E aqui nesse episódio tem uma coisa interessante também, que ela meio que faz um personagem que é uma fortaleza moral. Tem bastante isso em alguns episódios do Além da Imaginação. Você tem esses homens desmiolados, né, presos aos seus vícios e aos seus defeitos e às suas manias, e tem a presença ali de uma mulher que o cara gosta, que é a paixão dele, que ele pretende se casar, e é uma pessoa centrada que tenta botar algum juízo na cabeça, né, confusa do homem, né? É que nem aquela personagem lá do Nick of Time, né? Que fica falando pro cara, ei, porra, casei contigo e tu já tá gastando teu dinheiro todinho nessa maquininha aí, né? E tal, né? Realmente, tem vários momentos, inclusive tu comentou o The Fever, né? Eu também, que tem a personagem da esposa, né? Ou da namorada, que seja, né? Que vai tentar botar uma consciência e falar, porra, o que você tá fazendo, né? E tal, né? Mas é interessante, a gente vai desdobrar um pouquinho mais sobre isso daí, mas eu queria que você fizesse, por favor, a sinopse do episódio. Sim. Esse episódio gira em torno de basicamente 3 personagens. Você tem 2 caras que eles são sócios num bar. É o Ace Larsen e o Jimbo Cobb, né? Vividos aí, como a gente falou, pelo Danny Clark e pelo Buddy Ebsen, respectivamente. Um deles é um cara meio malandrão, né? Gosta de jogo. O outro é um cara mais velho, uma pessoa mais centrada, mais tranquila. O Ace descobre, por uma série de coisas que acontecem ali, que o sócio dele, o Jimbo, tem a capacidade de mover objetos com a força do pensamento.
Isso acontece. Uma série de coisas não. O cara sofre um acidente fora do restaurante, né? Que eles estão trabalhando, o cara vira o carro, porra. Isso, com a força do desculpa. pensamento. O bagulho, não é uma série de coisas, não, um bagulho bem específico. Isso, exatamente, é esse acontecimento que você falou do acidente. E aí, o cara fica impressionado, né, com isso, mas o Ace, como é um cara meio malandrão, uma pessoa que não é muito honesta, eles estão ali, no início do episódio você vê que eles têm pouca grana, a noiva dele trabalha ali no bar com eles, mas ele quer casar, mas ele vê que o dinheiro que tá entrando é muito pouco, então ele logo pensa em tentar usar as habilidades do Jimbo para ganhar dinheiro em Las Vegas, no cassino, fazendo usando a capacidade dele de mover objetos para intervir na roleta, nos dados, e eles tentarem ganhar uma boa grana, de maneira desonesta, óbvio. O que será que vai acontecer? Eles ganham muita grana nesse dia que eles estão no cassino, e aí o Ace tem uma ideia de começar a fazer apostas e convidar um gangster, né, para jogar dados, usando a habilidade do Jimbo. Até onde que isso vai levar, né? Essa ambição do cara em usar os poderes do amigo e se meter nessas coisas até meio perigosas. Onde é que isso vai levar, essa ambição dele? É mais ou menos sobre isso que trata o episódio. Sim, é um episódio sobre ambição, né? E é engraçado, assim, porque você vê o protagonismo, ele parece que ele tá ligado somente ao Ace, né? Que é o cara que é viciado em jogo, que é, no caso ali, o Jimbo, ele seria um coadjuvante nessa história, né? Porque ele é um cara que ele tem esse poder, só que ele fala que ele fica cansado, né? Ele se sente cansado quando ele usa esse poder. Você vê no começo do episódio que o Ace não para de jogar naquela maquininha lá no caça-níqueis, né? Ele fica o tempo todo obcecado com aquilo, aí tem esse acidente, aí ele fala, nossa, Jimbo, já sei o que eu posso fazer pra gente arrumar dinheiro e tal. Liga pra noiva, né? Fala pra ela assim, vamos nos arrumar, vamos pra Las Vegas. E ele realmente vai essa sequência de cenas onde eles estão em todas as mesas, seja de dados, seja de roleta, né? E claro, tem aquele efeito sonoro divertido, né? Quando o Jimbo tá alterando, né, as coisas com a força do pensamento, né? Praticamente não tem muito efeito especial aí, né? Nesse caso aí do Jimbo, né? Mas é interessante que você vê que eles vão saber. Engraçado, né? Porque a gente tem uma percepção, né? Esses filmes assim de jogos, né, e tal, que passa Las Vegas, que rapidamente os leões de chácara dos cassinos, eles vão atrás das pessoas que estão ganhando, né? Eu não sei como é que eles conseguem sair ilesos dessas jogatinas. Acho que é porque eles jogam e não ficam direto numa mesa só. Eles vão para um jogo, depois para um outro, depois para um outro cassino, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E é assim que eles conseguem realmente se livrar. Mas o lance de ele chamar depois o cara que você descobre que é um mafioso, é um bandido, né? E ele vai ganhando todas, né? Primeiro o cara, inclusive, acha que ele tá com dados viciados, né? Fala assim, não, eu vou jogar com os meus dados, né? E tal, né? Só que ele vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, e claro que vai dar problema aí, né? Claro que vai dar problema. Primeiro que o Jimbo, apesar de parecer um personagem que ele não tem muita... dentro dessa história, ele tem uma função, mas ele não tem muita fala, né? E tal. Ele vai botar vinagre, né? Na sorte do Ace, né? Exatamente. Quando o Ace tá lá, vai jogando dados com o mafioso. É engraçado que ele chama o cara, né? No hotel, eles estão num hotel de luxo, porque eles ganharam uma baita grana no cassino. Vão os três para um hotel e ele liga para ele pergunta, né, que quem é um grande apostador ali na cidade que ele quer convidar para um jogo. O pessoal fala, fulano de tal, que é um gangster perigoso. Ele chama o cara, convida o cara para fazer uma rodada de apostas ali no quarto de hotel deles. O cara chega cheio de capangas. Porque, é claro, né, ele pensa, pô, esse otário tá querendo fazer uma rodada de apostas comigo, ele deve ter dinheiro, ganhe eu ou não, eu vou tomar o dinheiro desse idiota. É claro que a ideia do gangster é essa, né? Não, o cara tá ali com uma caixa, com 2 caixas cheias de dinheiro, né? Porra, episódios onde as pessoas estão com montes de dinheiro, você sabe que vai dar merda, né? Tipo aquele Most Unusual Camera que a gente gravou,
né? Tu tá com uma caixa cheia de dinheiro, mas obviamente você vai ser roubado em algum momento, né? Mas o lance todo aí é que, na verdade, quem ferra com ele, e por um motivo muito específico, né, que a gente não comentou muito aqui, é o Jimbo. Por quê? Porque o Jimbo fala assim, ele tá tendo problema com a noiva dele. A noiva dele, chega para ele e fala assim, seguinte, você parou, né? Chega, né? Você já ganhou muito dinheiro, né? Então ela percebe que eles estão fazendo uma coisa errada. Né? Você já ganhou muito dinheiro, chega então, né? Não, eu quero tentar mais uma vez, pelo menos, enquanto isso o Jimbo tá falando que tá com muita dor de cabeça. Que ele sente dor, né? Porque ele tá usando ali essa telecinese, né? E tal. E isso daí tá deixando ele com muita dor de cabeça. Aí ela fala, quer saber? Vou embora, tchau, fica aí então. Aí o filho da mãe do Ace, ele mais do que rápido vai e chama uma daquelas cocotas lá, aquelas que andam com aquelas bandejas com cigarro, né? Chicletes e tal. Fala aí, fulana, você quer ficar comigo essa noite? Vamos passear, vamos fazer aquilo. Ela aceita e, cara, o cara simplesmente... A mina dele ficou aturando o cara anos, pobre, um pobretão, jogador, né? Compulsivo e tal. Quando o cara tem grana e tal, ela pede pro cara parar, porque ela, claro, né? Ela tá vendo que vai dar merda, né, ele arruma outro imediatamente, né? E enquanto ele perde ali, né? E o bandido vai levar, claro, toda a grana, né? A moça chega também, ele fala, não vai rolar, né? Não vai dar pra gente poder fazer uma noite de aventuras, né? De passeios e tudo mais, né? Eles não deixam claro, né? Claro, Twilight Zone é bem pudico, né? Bem pudica, mas é claro que ele vai ficar com ela, ele ficaria com ela se tudo tivesse dado certo, né? Só que tudo deu errado, né? Então, ele vai voltar para casa, ele vai pedir desculpas, né? Você vai entender que, na verdade, o Jimbo, ele fingiu, né, que ele tinha ficado sem poderes e tal, para não falar pro amigo dele, porque ele queria ajudar o cara, né, ao cara tentar reatar de alguma maneira com a noiva dele. Exatamente. E aí a gente chega talvez no ponto chave desse episódio, é que o Jimbo, ele é um personagem, ele é um cara que tem poder, né? Tem o poder da telecinese, ele pode mover objetos, e ele é uma pessoa muito calada, muito tranquilona. Ele, na verdade, é uma pessoa muito sábia. Ele entende perfeitamente os limites que esse poder tem, ele entende perfeitamente o que a ambição e ele explorar esse poder para obter lucro pode gerar em termos de sofrimento, de tristeza, de problemas, de erros. Então ele é uma pessoa que ele só usa esse poder quando, por exemplo, para salvar a vida de alguém, no acidente que acontece no início do episódio. Sim. Ele só usa quando é muito necessário e quando tem alguém precisando. De resto, ele segue a vida dele normalmente, com a tranquilidade. Tanto é uma coisa até engraçada, tem um determinado momento do início do episódio que o Ace fala pra ele, poxa, eu queria casar com a Kitty, mas eu tô sem dinheiro. E o Jimbo fala pra ele, não, eu tenho dinheirinho guardado, se você quiser eu te arrumo pra você casar. Então você vê que o Jimbo, na tranquilidade dele, ele vai guiando a vida dele com muita calma e com muita sabedoria. A sabedoria e a calma dele é confrontada com a avareza, né, a ambição e o vício do Ace. É uma coisa muito interessante isso. Você ter essa coisa de um personagem que ele tem uma sabedoria para usar a habilidade que ele tem. E é engraçado isso, porque no Twilight Zone, muitas vezes, quando tem um elemento sobrenatural, o personagem acaba sendo mudado por aquilo, para bem ou para mal. Ele tem, aquilo modifica, faz uma alteração na vida dele. No final, o Jimbo não, ele fica sendo exatamente o que ele já é ao longo do episódio. O poder que ele tem não muda a personalidade dele. Ou talvez em algum momento, quando ele era mais jovem, ele tenha usado esse poder e tenha entendido que usar indiscriminadamente também pode levar ao sofrimento. A gente não sabe, a gente pode até tentar deduzir, imaginar uma história de fundo para esse personagem. De qualquer maneira, é uma coisa muito bacana e que leva a uma reflexão interessante. E você vê que ele fala, né, a certo momento o Jimbo fala que perdeu o poder, né? Que ele usou tanto o poder dele que ele perdeu. Aí quando o episódio termina, ele já reatou ali com a noiva dele, aí ele vai e move a vassoura, né, com a força do pensamento. Então realmente é um personagem muito sábio, né? É um episódio sobre a ganância, né? Diferente do The Fever, que tem um final triste, né? Chega a ser satírico com aquele negócio de a máquina, né, devolver a moeda, tem um tom de terror, né?
Esse daí não, ele tem um final que deu tudo certo, né? Uhum. Tudo bem que não me parece um personagem muito confiável, né? O Ace, né? Que é um cara que qualquer merda troca a mulher dele por outra, né? Se ele vai realmente aprender alguma coisa com essa lição que ele teve, né? Se ele vai guardar essa lição, a gente não sabe. E é engraçado que você falou da máquina de caça-níqueis. A máquina que aparece no episódio Fever, ela é a mesma que aparece no início desse episódio, que eles têm no bar, só que com alguns adereços a menos que eles retiraram, mas você percebe que a máquina é a mesma. Interessante, é o mesmo objeto cênico que aparece. Em termos de, se a gente for pensar em termos de linguagem também, esse episódio tem uma direção segura, mas como a gente até tinha falado, pouco intrusiva, né? O diretor, o Richard L. Baer, ele deixa o elenco conduzir, né, a trama, as atuações estarem ali conduzindo o transcorrer da história, sem grandes invenções narrativas assim, mas ele é bem feito, é muito bem fotografado, muito bem conduzido, tem um senso de ritmo assim muito preciso que esse diretor tinha. Então é um episódio bacana. Eu também gostei, um episódio divertido, viu? Foi maneiríssimo poder assisti-lo, e tem uma vibe assim, apesar de ter uma crítica, ele tem um tom muito leve, né? Então é um episódio que vale a pena assim de acompanhar e conversar sobre ele, né? É muito bom saber, eu não sabia essa informação, achei muito interessante do cara ser alguém que seria o Homem de Lata, né? Imagina como é que eram as maquiagens, né? Tudo tóxico, né? Nessa época, realmente a pessoa passava um bagulho na cara, ficava totalmente, né, intoxicado, né? Então... Eu acho até, eu não sei se é cedo pra gente falar, mas você falou sobre essa coisa do episódio ter um tom leve. A gente percebe que na segunda temporada, se você tiver uma impressão diferente, você me fala. Você tem mais episódios com tom leve na segunda temporada. Acho eu, até por uma exigência da CBS, né? Que ela queria ter uma possibilidade de ampliar o público. Então você tem mais episódios assim que... E ao mesmo tempo você tem alguns episódios mais de tom mais pesado, até caindo pro terror, né? Então... o próximo eu acho que tem um tom bem pesado, realmente. Não, concordo contigo, tem sim. Mas olha, é que tem alguns que são um pouquinho mais, como eu posso dizer, beira uma certa inocência, né? Esse daí não, ele realmente tem uma crítica ali nas entrelinhas, né? E ele leva em frente essa crítica, né? Ele dá vamos colocar assim, um conselho, né? Uma certa lição de moral, né? Então, beleza, certo. Mas vamos lá então, vamos lá fazer as nossas recomendações. O que você gostaria de recomendar aqui para o nosso ouvinte querido? Eu não sei se a gente já, por acaso, recomendou esse filme em algum outro podcast. Se a gente... eu vou chover no molhado de novo, né? O pessoal deve estar pensando, cara, o cara só dá recomendações óbvias, mas enfim, telecinesia, o que eu vou pensar? Scanners, sua mente pode destruir, né? Tu acabou de roubar a minha... E aí, dessa vez vamos ficar na mão, porque eu não consegui pensar em nada. Eu tava justamente pensando em Scanners, cara. Não, mas segue em frente. Não. O máximo que eu posso fazer é reforçar a tua recomendação. Vai em frente. Tá bom. É um filme de 81, Scanners, Sua Mente Pode Destruir. Filme do David Cronenberg. Passou bastante na televisão brasileira. Enfim, muita gente conhece o filme, muita gente gosta. Porque é um filme extremamente interessante sobre... uma batalha épica entre grupos de paranormais, os paranormais do mal, né? Os paranormais do bem, e tem a famosíssima cena da cabeça explodindo, que é algo inesquecível, que a gente no Brasil só pôde ver durante muito tempo, porque quando esse filme passava na TV, essa cena era cortada, né? Então depois que teve internet, DVD e essas coisas que a gente pôde ver, aquela gloriosa cabeça voando pelos ares em toda, né? É uma pena eles terem cortado, porque é muito legal essa cena, né, pô? Eu lembro até que tem um cara que parece o Seu Barriga do Chaves, cara, também no filme. É um filmaço, né, do Cronenberg, que é um verdadeiro gênio, cara. Eu acho que a nossa audiência talvez conheça o Cronenberg, o David Cronenberg, mas, pô, fica até aqui na menção honrosíssima, né? As pessoas procurarem os outros filmes do Cronenberg, que ele tem
Filmes incríveis, gente. Muito bons mesmo. Né, Marcos? Sim, a filmografia do Cronenberg é toda muito interessante. E, enfim, quem ainda não assistiu esse filme Scanners, procure. Você vai ter uma experiência muito interessante essa mistura de terror, ficção científica, suspense e body horror, né? Esse terror assim gráfico com alterações corporais, que é uma característica do Cronenberg. E é muito interessante mesmo. Tem o Michael Ironside, né, fazendo uma ponta. Olha, muito maneiro mesmo, tá? É um filmaço, assim, que vale a pena, porque como tem por aí agora, né, o tempo já passou, já tem versões altamente remasterizadas, sabe? Então você consegue assistir o Scanners, né, de uma maneira, assim, alta qualidade, cara. É um filmaço, não vou falar muito não, porque vale a pena, cara, vale a pena. Como é criativo o Cronenberg, o cara do body horror, né, que é o horror do corpo, né, da transformação. Tem filmes sensacionais dele, né, dentro dessa questão específica, né? Então ele é um cara que inclusive vale um podcast, né? Ele vale o trabalho dele, a filmografia dele é muito legal de se acompanhar. Sim. Muito bom, olha, eu estou reforçando a tua recomendação. Vale muito a pena, sim, assista por favor Scanners. Tem dublado por aí no YouTube com certeza, tem legendado. Mas é que nem eu falei, gente, dá uma procurada aí que vocês arrumam uma versão remasterizada que, cara, é muito maneiro. Se você é fã de gore, tá? Porque o filme é violento, avisando, né? Mas vale a pena, gente, vale a pena. O Cronenberg é muito criativo. É um filme de explodir a cabeça. Sim, Videodrome, né, também, né? Vale a pena também dar uma conferida. Muito bom, né? Tá certo. E aí, você escolheu alguma musiquinha? E eu não consegui pensar em nenhuma música sobre poderes paranormais, infelizmente, né? Desculpe, não procurei, eu juro que eu procurei, mas eu não consegui. Porém, a gente tem várias músicas sobre jogo, sobre jogatina. O vício do jogo, sobre jogatina. Tem, aí tá até fácil, né? E aí eu vou de Frank Sinatra, Luck Be a Lady, uma música de 66. Ah, legal. Muito bom. Frank Sinatra. Boa. E tem tudo a ver, né? É contemporânea aí dessa, né? Lembrando aí que o George Clayton Johnson foi o cara que escreveu lá o famoso roteiro do Hatchback, né? Que é o 11 Homens e um Segredo. Então, exatamente. Tudo a ver. Muito bom. Pois é, ouvintes queridos, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Claro, os recadinhos de sempre. Siga lá a nossa página, tá? No Facebook, @masmorracine. Lembrando que a página tem um grupo, tá? O nosso grupo aqui do podcast, que é o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente troca figurinha, né? Vídeos legais e tal, informações. Quem quiser ajuda, às vezes o pessoal pede ajuda para poder assistir os episódios. Lembrando, gente, que eu sempre publico, tá? Tanto aqui no YouTube e no site, o link para vocês assistirem online o episódio com legendas ou para baixar, né? Então a gente sempre procura facilitar, a gente nunca fala de coisas que a gente não tenta facilitar de alguma maneira, né, para o pessoal poder assistir, né? Então é só você abrir a publicação, tá? Você abre, aí coloca mostrar mais aqui no YouTube e aí vai estar lá bonitinho lá para você acessar e assistir. O nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. No Instagram, nós estamos como @masmorracine. E, cara, a gente vem chegando ao final desse episódio, né? Que foi um episódio divertido. E ouvindo o querido Frank Sinatra, cara. Lembrando para vocês, claro, se você puder nos apadrinhar, sempre ajuda a gente a pagar o nosso servidor, manter o nosso podcast, o nosso trabalho no ar, né? Procurem lá os programas da gente no site, que é masmorracine.com.br. A musiquinha só toca no MP3, gente, porque no YouTube não dá, não rola, que o YouTube derruba o vídeo. E a gente se vê no próximo programa, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem. Fiquem bem, cuidem-se bem.